Olá, eu sou a Selma Cravo, educadora, psicopedagoga. Estamos fazendo um Tira Dúvidas com os comentários que coloco no meu canal com o foco na alfabetização hoje aqui. Selecionei alguns comentários e nós vamos conversar sobre esses comentários porque eles são riquíssimos de informações e dicas para todos, tanto pais quanto educadores que me assistem. Uma dúvida de um pode responder até a dúvida de outro. Portanto, nós vamos fazer esse bate-papo a partir de agora. Vamos para mais algumas dúvidas sobre a alfabetização, dúvidas que vocês, pais, mais levantam em relação ao aprendizado, ao desenvolvimento, sobre a leitura e escrita. Esse processo de alfabetização, lembrando que ele é um processo, é um passo a passo, não acontece da noite para o dia. A criança, desde a educação infantil, vem numa crescente de aprendizagens. Como imagine uma espiral de conhecimentos, onde um dia eu aprendo uma coisa aqui, outro dia aqui, e vários estímulos através do ambiente em casa e do ambiente escolar. É muito importante que a criança, desde a educação infantil, tenha esse contato e esse estímulo. E nós vemos que quando há alfabetização, e tem que ocorrer de fato, onde ali no primeiro ano, segundo ano, a criança começa a apresentar dificuldades, a preocupação aumenta, a preocupação dos pais, dos professores. Portanto, fica aqui algumas dicas. Tem um comentário muito interessante que a Rafaela me trouxe no canal. Ela diz assim: meu filho tem 8 anos e lê muito pouco, conhece o alfabeto, mas não consegue juntar as letras na hora de ler. Aí ela diz mais um pouco abaixo, tem uma outra mãe que faz um comentário bem parecido. Minha filha está no 2º ano do ensino fundamental, faz 7 anos mês que vem e não está lendo. Tenho muita dificuldade para ensinar a ela. Ela resiste muito ao aprender. Já não sei mais o que fazer, tem dias que até choro. Nesse comentário eu quero fazer alguns destaques importantes. Um em relação à criança, outro em relação à mãe. Primeiro em relação à mãe, às vezes até choro, porque essa mãe, ela quer muito ensinar, ela fica com um desespero, uma angústia de ensinar e às vezes não está conseguindo. Acalme-se primeiro, não continue, se você estiver nervosa, não continue com a criança, porque ela vai aprender por imitação. E a dificuldade para ela já está tamanha, que ela não precisa ter essa dificuldade de ver você tão nervosa e preocupada. Então se acalme e sente com o objetivo de brincar. Assim como quando você brincava de boneca com ela, brincava de carrinho com o menino, ou brincava de montar um jogo, como fosse uma brincadeira, que esse momento de estudo não fique um momento chato, um momento cansativo, que vai te estressar e estressar a criança. Aí chega uma hora que ela não quer, tá bom, para e vai continuar num outro dia. Porque é importante o seu equilíbrio emocional, porque isso você passa para a criança. Outro foco na sua fala é em relação à criança, que ela resiste muito a aprender. Quando a criança é resistente e nega, certamente ela está dizendo para você: olha, mãe, eu não estou conseguindo, eu não estou vendo sucesso, portanto não tenho interesse. Esse desinteresse acaba numa queda de aprendizagem que só vai atrapalhar todo o processo. Para isso, descubra sempre algo que motive para que vocês estejam juntas. Se é um jogo, se é uma brincadeira, se é a leitura de um livro, a partir desse momento, o momento que você está com ela, que vocês estão rindo, esse momento você aproveita para a alfabetização. É esse momento, o momento de felicidade, porque aí você associa com a alegria. Não é aquela coisa chata, sabe? Agora vamos estudar. Pega seu caderno, vem aqui, você vai fazer, senão não vai ter direito ao celular. Né? Chantagens emocionais que às vezes a gente faz
com a criança, porque a gente quer que ela realize aquilo que é preciso. Tarefa escolar, por exemplo, não é? Vou dar algumas dicas e alguns materiais para você utilizar que também estimulam a aumentar esse interesse, tá? Que dão essa conotação do brincar, mas é intencional. Você está planejando esse brincar. Você está planejando um momento de prazer onde você vai aproveitar para alfabetizar. Alguns objetos, por exemplo, isso daqui eu encontrei numa loja, essas lojas de grande magazine, olha, apaga, acende. É uma luzinha, tá? Apaga, escreve com esta canetinha que você encontra em papelarias, né? E você brinca com muita facilidade com a criança. Primeiro que você pode explorar o formato de pensamento ou de fala, né? Balãozinho que ela encontra muito em gibi. Gibi é uma ótima alternativa para a alfabetização, porque toda a escrita é em caixa alta, em letras de forma no gibi. Já observou isso? Então, os balõezinhos do gibi é uma riqueza de você trabalhar. Você brinca com esse balão como sendo sua fala, aqui, tá? Ou fala da criança. E aí ela tem que expressar de alguma forma. Se ela não é alfabetizada ainda, você pode brincar de mostrar através de desenho, tá? Então vamos brincar de adivinha. Vamos adivinhar o que eu desenhei aqui. E você faz o desenho e ela esconde dela, né? É engraçado aqui, eu tentei fazer uma peteca, viu, gente? Peteca é um brinquedo que está tão ausente das brincadeiras infantis e é riquíssimo. Dá muita mobilidade motora, é um brinquedo que dá para a gente explorar muita habilidade. Então eu fiz uma brincadeira, um brinquedo e escrevi peteca. Mas eu escondo, apago a luzinha e vamos brincar de adivinha? Aí ela vai brincar de adivinhar e você pode dar dicas. É feito de tal material, é de tal cor, você tem ou você não tem, aí você viu alguém que tenha. Lembra, outro dia a gente estava lá, a gente viu, você brincou com isso, é um brinquedo. Vai dando alternativas e desafiando cognitivamente, fazendo pensar, porque afinal você está com um balãozinho que representa aqui o pensamento, né? Aí você mostra, quando acertou, né, peteca. Acende a luzinha e brinca. Percebe que você está brincando e você está alfabetizando? Não tem isso, não tem problema. Pode criar um papel, pode fazer um papel qualquer, põe um palito, inventa uma cartela, tá? E faz a mesma brincadeira, desenhando brincadeira de adivinha. Através dessa brincadeira, você está alfabetizando, você está estimulando, aumentando o interesse da criança. Esta que eu levantei aqui é para formar uma palavra, não é? Através, uma palavra que eu já trabalhei com ela, e eu dividi as sílabas, boneca, certo? Aí eu vou misturar os cartões, ou eu vou brincar de consciência fonológica. Olha o que é consciência fonológica. Misturo, ela conhece já que a boneca começa com bo. Então você vai falar, eu quero que você ache aonde tem o som K. Porque olha, boneca. Onde que está K? Aí ela vai procurar até acertar, certo? Você monta a palavra boneca e ela vai achar o som e levantar a plaquinha correta, tá certo? Vou fazer uma com duas só para ficar mais fácil de eu mostrar aqui. Eu estou trabalhando a palavra gato. Ela tem um gato, ela gosta do gato, conhece, tem nome esse gato, portanto, é uma palavra que tem sentido para ela, que tem significado. Certo? É com essa palavra que você vai alfabetizar, com algo que faz sentido. Aí o gato dela, tá aqui o gato.
Onde está o Gá? Gá. Tô. Tá. Então, eu vou esconder, vou brincar de mostrar só uma. Qual que está faltando aqui? Faltando Tô. E agora? Tá? Eu quero que você levante onde tem o som Tô. Tá? Aí você trabalhou isso com 2 palavras, você começa a criar. Ela conhece o K muito bem, conhece o Tô muito bem, porque brincou com as palavrinhas. Ai, que delícia! Dá para fazer o que aqui? Toca! De repente eu monto palavras, olha a cor bem diferente, a sílaba colocada e só com 2 palavrinhas, quanto eu posso inventar aqui? Esse desafio, você pensa que não está rendendo nada, mas está. É assim que se alfabetiza, brincando. E não se esqueça da leitura. Eu trouxe os livros para a gente recordar. A criança cresce, a gente para às vezes de ler, de mostrar livro para ela. A leitura de imagens, quando não está alfabetizada, ela está lendo imagens. E você está mostrando onde você está tirando a letra, a palavrinha. Aí, conforme ela está adquirindo a leitura e a escrita, ela vai ler o texto junto com você. Vai pegar livros que tenham... Esses livros têm pouquinho texto, mas você vai procurando livros maiores, com textos maiores, e ela vai percebendo o que está escrito a partir de você ler para ela. A leitura diária promove muito a consciência fonológica, a aquisição de enxergar, a percepção, desenvolve a atenção, que são pré-requisitos importantes para essa fase de aquisição da leitura escrita. Então, você que tem seu filho aí, 7 anos, primeiro ano, está com dificuldade, não se esqueça de envolvê-lo com livros, com materiais diversos. E se você precisar de algum desses materiais que eu possa ajudar, coloque nos comentários que eu vou deixar um link para você imprimir alguma coisa. Tipo esses cartazes. Aqui, na mesma forma do outro brinquedo que eu ensinei, você pode brincar com as palavras, contar quantas letras tem, sempre trabalhando o som mais do que o nome de letra. Não fixe o nome de letra, fixe o som da letra. Então, essas imagens, eu plastifiquei isso daqui, né? E a criança poderá escrever aqui em cima. Pode desenhar a maçãzinha na árvore. Aí eu vou trabalhar também a alfabetização matemática, tá? E posso apagar, porque ele está material plastificado. Essa técnica é muito boa, porque o material dura muito, você pode, aumentando a dificuldade do exercício. Eu tenho aqui esse, que é o caminho, né? Um labirinto para a criança traçar aqui dentro o caminho. Exercício que fazíamos antigamente aí nas cartilhas, mas é um exercício que você vai dar sentido para ele, para que fique significativo. E a criança goste, queira fazer. Ajuda o esquilo a chegar às avelãs. Esquilo, nem vemos quase, né? Avelã também não. Você pode colocar um animalzinho diferente. Enfim, são atividades que você busca palavras de acordo com o interesse da criança. Esta lousinha é uma lousinha em branco que serve para esse mesmo exercício, tá? Para variar e a gente não ficar somente com o papel. Então, você cria outros espaços para ela poder aprender e se interessar pela leitura escrita. Outra pergunta que me fizeram da Luna diz assim: minha sobrinha tem quase 8 anos e não sabe ler, está iniciando o 2º ano sem escrever direito e mal conhece letras. Luna, primeiro vamos pensar que conhecer letras não é um reconhecimento de uma boa alfabetização.
porque nós temos que ensinar o som das letras. Vamos ensinar a criança a reconhecer e desenvolver o som das palavras, de tudo que ela fala tem som. O som existe no ambiente, não preciso trabalhar só com os sons das palavras. Posso trabalhar com outros sons com a criança, o som dos aparelhos eletrônicos, dos animais, trabalhar para ela aumentar essa discriminação aí de um som com o outro. Ela precisa conhecer e comparar sons para desenvolver essa leitura e escrita. Se ela já tem 8 anos, está indo para o 2º ano e ainda não está lendo e escrevendo, você tem que estimular mais essa parte de sons, essa dimensão que a gente fala, na questão de você segurar a atenção da criança naquilo que tenha muito interesse, que seja foco de interesse da criança. E aí estimular jogo, desafio intelectual, problema para ela pensar e resolver. Não é probleminha matemático, quanto é 2 maçãs mais 2 maçãs. Estou falando de problema, desafio cognitivo, onde você coloca para ela adivinhas, onde você desafia a percepção tátil, coloca os brinquedos para ela numa caixa. Eu dei esse exemplo outro dia e gostei demais. Coloca essa mola, esse cubo, esse dado, coloca vários brinquedos, caneta, fecha o olho e pega em um. O que você está pegando? Ah, é isto, é uma mola. Essa percepção precisa ser aguçada para ela perceber aí a diferença de letra para desenho. Trabalhar com imagens e o escrito dentro do livro, das letras, conforme são organizadas, para que ela perceba a função da escrita, para que serve essa escrita, como se comunica através da escrita. Essas crianças que estão com dificuldades, apresentando uma dificuldade na escola, na leitura e escrita, muitas vezes precisam passar até por uma avaliação profissional de outros profissionais. Mas uma tia que quer ensinar, ela ensina tanto. Acredite muito no potencial da sua sobrinha. Acredite que você pode ajudar, porque é isso que vai contribuir bastante para esse aprendizado. E aqui no meu canal eu tenho outras dicas para você colocar em prática de alfabetização. Tenho certeza que é a prática, que é uma repetição insistente em cima do foco de interesse da criança, que fará com que ela aprenda de fato. Outra dúvida aqui que a gente traz da Michele. Ela diz assim para mim: eu terminei no final de 2019 meu curso de pedagogia. A intenção de fazer esse curso foi pelo fato de ver que meu filho tem uma certa dificuldade de aprendizado. Ele tem 9 anos e hoje, até agora, ele ainda não sabe ler e não reconhece todas as letras. Mas acredito que logo vai estar alfabetizado, pois vou fazer de tudo para ajudá-lo. Michele, eu queria dizer que, assim, primeiro ponto é que você está corretíssima em acreditar no potencial, que ele vai ler sim. As crianças, elas têm um tempo diferente de uma para outra. Muitas vezes o tempo de uma não é o mesmo tempo de outra, e conforme ela está crescendo, com 9 anos já, e vendo que coleguinhas menores estão lendo, escrevendo, isso influencia sim. Então, emocionalmente, essa criança já fica um pouco desacreditando de si mesma. É importante, primeiro, que você trabalhe, que ela veja em outros setores da vida dela o sucesso, para ela acreditar que ela é um potencial. Então, descubra o que ela gosta e valorize. Sempre coloque: olha como você faz muito bem isso, olha como você sabe chutar bola muito bem, ou você sabe cantar muito bem, sabe? Descubra habilidades que ela faz, que essa criança faz muito bem, para poder elogiar e reforçar isso. Esse é um ponto importante que ajuda no desenvolvimento da emoção, da afetividade, da autopercepção. Ela tem que ter uma percepção de si mesma que é possível aprender, senão isso não acontece na alfabetização. Agora vamos lá
para a escrita. Achei muito bacana você me contar que fez pedagogia para ajudar seu filho. Quando a gente começa a estudar, a gente descobre o mundo e vê quanto nós podemos melhorar como mãe, como pai, como tio. Quem está ouvindo o nosso canal está estudando. Se você está me ouvindo, você está estudando através de um vídeo. Será que as crianças podem se alfabetizar através de vídeos? Sim, é um foco de interesse. Então vamos perceber que eu tenho que descobrir o que a criança gosta, porque uma criança de 9 anos deve gostar muito de tela. Estou aqui levando uma característica que você pode observar outras, exatamente do seu filho. Então pega um filme e assista junto. Depois desse filme, vamos pegar umas palavras dele para trabalhar com elas. Eu dei agora há pouco algumas dicas, tem alguns exercícios. Repita os exercícios que eu dei como dica para o vídeo que você assistiu junto, para o filme que você assistiu. Estudar como você vem fazendo para atender a necessidade do seu filho, vai conseguir avançar. Seu filho vai avançar, porque você vai encontrar alternativas, encontrar pela qual porta que seu filho aprende. Quero contar uma experiência muito interessante quando eu tinha um atendimento em consultório. Eu tenho quase 40 anos já de profissão. Nunca parei, dei aula em vários níveis de ensino, inclusive no curso de pedagogia. E nas aulas de alfabetização eu sempre contei esse caso que eu vou contar agora para vocês. Eu tive um aluno, era um aluno que tinha muita dificuldade, ele tinha dificuldade em aprender e queria muito. Ele tinha inclusive uma dificuldade visual, acentuado, o óculos dele era bem forte. E esse aluno queria muito ler e escrever, ele tinha vontade desenvolvida, mas já estava também com 10 para 11 anos num sistema de copista. Já ouviram falar de copista, não é? Copista é aquele aluno que tem uma letra maravilhosa, caderno cheio, né? Sabe escrever até com letra manuscrita, porque ele passou muitos anos ali na escola, naquele treino, mas não lê. Essa criança, o copista, que não está alfabetizado, ele está treinado com o movimento motor da mão. Ele sabe olhar para o quadro e escrever. Isso não quer dizer alfabetização. Aí o trabalho que a gente tem é muito maior, mas eu tive que desconstruir esse conhecimento para que ele começasse a escrever somente as palavras que ele sabia, somente palavras que ele conhecia. E aí foi o pulo do gato, vamos dizer assim, porque ele começou a trabalhar algumas palavras, interessante porque ele tinha uma habilidade muito grande de fazer pipas. E eu descobri isso porque nós estávamos conversando sobre isso na escola, na aula, era uma classe de alfabetização de crianças que estavam muitos anos repetindo na escola, e essa criança demonstrou ter uma habilidade em construção de pipa, que eu criei o dia da pipa na escola. Nós levamos todos os materiais, ele confeccionou a pipa e com uma habilidade tremenda amarrava, fez os nós, tinha um nome especial para puxar ali aquele fio, fazer a pipa ter uma inclinação perfeita, ensinou os colegas a fazer aquela pipa. E ali eu aproveitei a alfabetizar. Trouxemos a palavra pipa nesses cartões, trouxemos as letras móveis, escrevi de diversas formas e ali nós fomos trabalhando de formas variadas. E ele teve que escrever pipa para ele escrevia cadernos e mais cadernos, mas ele só podia agora escrever palavras que ele já sabia, era a regra. Ali nós fomos crescendo, porque ele queria escrever muitas palavras, ele queria aprender muitas palavras. Da pipa nós aprendemos linha, nós aprendemos como que fazia a pipa pegar a outra no ar, as palavras-chave daquela brincadeira, o nome de todos os colegas ele pôs junto, de quem aprendeu a fazer a pipa assim como ele,
tinha o nome escrito ali. Ele tinha uma razão de escrever. Não era mais uma razão de copiar sem sentido. E eu estou contando esse exemplo porque quando a criança descobre a razão do registro, muda tudo. A razão, o porquê eu vou registrar. E eu estou dizendo isso para você que tem um filho aí de 8, 9 anos, tem vários comentários com crianças dessa idade. Descobrir a razão do porquê eu vou escrever. Para que serve a escrita? Se você puder, crie situações para que ele sinta necessidade de registrar. E aí aquela palavra é a palavra que você vai alfabetizar. Aí você vai brincar com várias atividades e materiais com a mesma palavra. Até que ele vai aprender a partir do som das palavras, das sílabas, e aí compor a palavra e compor texto. Eu não tenho dúvida de que aprende sim. Aprende por quê? Porque ele está no mundo letrado. Ele está no mundo que exige isso dele. Ele vai sentir falta. Vou fazer a lista dos coleguinhas que eu vou chamar para o meu aniversário. Vou fazer a lista do cardápio. Vou fazer a lista do supermercado ajudando a minha mãe, o que falta para comprar. Assim por diante, fazendo uma descoberta, a função social da escrita. Para que serve? Eu preciso ter um sentido para eu poder querer anotar. Querer registrar sem sentido, sem função social clara, para que eu vou aprender isso? Eu vou aprender se eu quiser ler o livro, se eu quiser pegar o gibi lá e eu mesmo folhear e entender aquela história. Eu consegui decifrar aqueles códigos. Mas para isso, eu preciso de alguém do meu lado, me dando dicas, me dando estímulo e nunca desanimando, não desacreditando dessa criança. Persista e insista. Agora, outra dúvida que eu achei muito gostosa de responder, da Eurisnet. Ela diz assim: Selma, trabalho com aula de reforço, esse método é válido também nessa situação? Aula de reforço, para você professor de reforço, ou a mãe em casa, saiba que você é professora de reforço. Pai, você é professor de reforço escolar. Tia, vó, que se interessa em ajudar seu filho em casa, vocês dão reforço escolar, tá? Então, essa professora que me pergunta, que dá aula, se esse método é válido também. Vamos estudar, pensar um pouquinho o que é método. A alfabetização com método tradicional, que a gente chamava, tinha o método silábico, o global, o método de alfabetização tradicional que trabalhava a partir das vogais, depois as sílabas, tinha uma sequência. Vou ensinar o A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Bão, Ma, Me, Mi, Mo, Mu, Mão. Esse é o método tradicional. Ele foi superado, tem as cartilhas que ainda ensinam. Ele ensina? Ensina. Eu fui alfabetizada por esse método. Muitos de vocês, pais de hoje, foram alfabetizados por esse método. E somos leitores. Gostamos de ler, gostamos de escrever. O que acontece? Estudando um pouco a história da educação, nós vimos que na década de 80, com as pesquisas, principalmente da Emília Ferreiro, que chegou no Brasil muito da pesquisa, mostrando a psicogênese da leitura escrita. O que é isso? É como nasce na criança o entendimento da leitura e da escrita e como ela aprende de fato, como ela assimila a leitura e a escrita. Então, isso não virou um método que muitos chamam de método construtivista, ou citam Paulo Freire, enfim. Não são métodos, é concepção de aprendizagem. É eu enxergar e entender um pouco da psicologia do desenvolvimento da criança e associar nisso a leitura, o aprendizado da leitura e escrita. Aí eu entendo diferente. Eu entendo que a criança, ela não aprende a ler e escrever a partir das vogais somente. Ela aprende a ler e escrever principalmente a partir do nome dela, que já tem vogal e consoante. E que tem letras, aquela parte
que chamavam antigamente das dificuldades, né? Deixava o N, H, o Nha, Nhe, Nhi, Nho, Nhu, o Xá, Xê, Xi, o X, as letras mais difíceis para o final lá da cartilha. É lá no finalzinho, não podia adiantar, você nem chegou nessa lição, como você vai adiantar? O que nós vemos com o estudo da psicogênese? Que a criança tem capacidade de assimilar os códigos linguísticos a partir do som, a partir do conhecimento de uma consciência de que som aquele símbolo transmite para mim. E quando eu aprendo dessa forma, ou quando eu ensino para a criança esse contato com as palavras e com o som das palavras, fazendo com que ela tome consciência desse som, conheça e compare. Casa começa com K, cachorro começa com K também, e compare e ela descobre, olha, tal palavra começa igual. Ontem mesmo vivi uma cena assim com meu netinho que está acompanhando o crescimento de uma planta, o girassol. Por que não alfabetizar já com a planta? Ótimo! Girassol, e ele conhece o gira-gira do parquinho. E do nada, ele vendo o girassol, ele comentou, tem 4 aninhos, falou, olha, vovó, girassol, gira, gira, começa igual. O que ele está me contando? Que ele está começando a perceber os sons das palavras. Ele não está lendo ainda girassol, gira, gira, mas ele já ouviu que o som é igual. Esse é o primeiro passo de uma alfabetização prática, de uma alfabetização que eu vou ter sucesso. Porque a criança está começando a perceber o som e a partir disso ela vai ver que esse som pode ser escrito. A língua portuguesa tem letras que têm vários sons. Ela vai perceber isso quando ela for usando essas palavras. Então, na aula de reforço, se você faz uso dessa leitura significativa, se você usar nas suas aulas de reforço, você pai, mãe, usar em casa essa concepção de alfabetização, você se despreocupa do método seguindo regras. Primeiro isso, segundo isso, segundo isso. Você vai entender que a criança adquire a alfabetização, ela se alfabetiza porque, principalmente, ela nasceu no mundo letrado. Hoje nós vemos letras em todos os lugares. A criança vê a letra e nome nos cartazes, na parede de lojas, em todos os lugares. Ela tem que ver na escola, ela vai ver nos livros, ela vai ver no jogo, ela vai ver numa lousinha. Aí ela vai desenhar. A criança expressa no desenho o pensamento. Pronto, começou um grande trabalho de transição para a escrita. Ela desenha, ela agora explica através do desenho o pensamento dela. Ela relata, eu fiz aqui o menino que vai pegar o carro e vai para lá. Ela conta todo o contexto de uma história num desenho, usando da oralidade e de uma expressão gráfica. Aí surgem letras no desenho. Olha que delícia! É um pouco do que o ser humano passou na humanidade. O ser humano, ele não aprendeu a escrever muito rápido. Ele primeiro desenhou nas paredes das cavernas. Ele manifestou o pensamento, ele contava, não tinha números ainda, o que ele fazia? Ele riscava na caverna, contando os animais, contando os dias, contando as luas. A expressão artística acontece primeiro, aí vem os códigos linguísticos, vem essas letras surgindo no desenho e aquele montoado de letras que ela quer descobrir. Com 5 anos, 6 anos, começa a descobrir que as letras têm som, porque ela está brincando com trava-línguas, está brincando com leituras, com cantos, com músicas, com poesia. Aí isso vai aflorando e ela vai perceber que tem um mundo que conta histórias incríveis. Quando você abre um livro e não tem nem gravura, e ele já está contando histórias incríveis a partir da sua leitura.
Se você abre um livro que tem imagens lindas e você conta toda uma história com aquela imagem, você está alfabetizando. Então, as aulas de reforço, que lindas se elas forem vivenciadas dessa forma. Esse é o grande segredo de uma alfabetização de sucesso. Você dar sentido, dar prazer e respeitar o desenvolvimento da criança. Ser gentil com o desenvolvimento dessa criança. Poder cumprir com aquele seu objetivo intencional de brincar e alfabetizar. Isso pode ocorrer durante toda a infância e 6, 7 anos a criança estará lendo com certeza. Mais uma dúvida aqui da Caroline, muito interessante para pais que querem ajudar os filhos em casa. Atenção para essa dúvida aqui que pode ser sua também. Ela diz assim: me inscrevi no seu canal maravilhoso e meu filho tem 6 anos. Ele fica trocando as letras, o R pelo L, escreve algumas coisas, faz uma cópia do quadro, mas na verdade ele tem um pouco de dificuldade para prestar atenção. Me dá uma dica, faço de tudo por ele e quero ver ele bem. Aqui eu dou uma dica para a Caroline, prestar atenção, a atenção, né? E a memória são habilidades, são funções executivas do nosso cérebro. São funções necessárias para a alfabetização correr tudo bem. É uma função que a gente desenvolve ao longo da infância, através de várias brincadeiras, de participações no grupo, com colegas, com brincadeiras. Você vai desenvolvendo percepções, a atenção e a memória. A memória a gente trabalha muito com música, tá? Decorando letras, decorando frases, recontando história. Você conta uma história e deixa ele contar também, fazer parte da história, conversar com você, recontar a história para você, tudo de uma forma muito gostosa e brincando. Mas vou dar uma dica aí, aperfeiçoe a atenção e a memória para que essa alfabetização seja mais efetiva. Usando atividades, então, artísticas, você pode colaborar bastante. Eu dei várias dicas aqui no meu canal, mas essa agora é exclusiva aqui para você, para ajudar na atenção. Use da arte. Que tipo de arte? Pode ser o desenho, tá? Com diversos materiais, usar de tinta, giz. Faz um ateliê de arte na sua casa, onde você põe papel. Essa lousinha branca, ela é muito boa para isso. Aumenta muito o interesse da criança. A caneta desliza. Ela até exige uma maior coordenação motora para a criança escrever. Então, cuidado assim, dá bastante material diversificado para ela fazer arte e ajudar na atenção. Outra coisa para ajudar na atenção, o jogo da memória. O jogo da memória é mágico, sabe o jogo da memória? Aquele de gravuras, né? Até eu passei outro dia no canal, se você quiser, põe no comentário aí, pede, eu te mando para você imprimir de alguns animais. É um jogo bem gostoso, ou você compra em papelaria, muito fácil, fazer os parzinhos. Começa com 4, 5 pares, dependendo do tamanho da criança, você põe menos pares ou mais pares para jogar. E vai estimulando ela a conseguir fazer mais pares, fazer 10 pares, tá? Jogando e disputando. Disputa de verdade, não fica deixando ganhar só. Disputa de verdade, a sua memória com a memória da criança. Observe o que vai acontecer, é muito gostoso. Outra dica, usar de outros jogos, tá? Tipo bingo, usar do jogo de caça-palavras. Jogos estimulam a atenção. Como você trouxe aqui a dúvida em relação à atenção, aumentar o tempo de atenção, você pode estimular através disso. Mas tem uma dica que vale ouro aqui para todos nós. Diminuir o tempo na tela. Porque ela presta muita atenção no celular, presta muita atenção no vídeo, na TV, diminui o tempo de tela e aumenta o tempo de jogo.
que no jogo ela está interagindo com você, com o jogo, com o material, com a arte. Na tela está passiva, ela está receptiva. Por mais que ela esteja interessada na tela, você pensa que a atenção está aumentando, está segurando a atenção, mas se engana, porque na tela ela é receptiva, ela está parada assistindo. Pense nisso, diminua o tempo da tela do seu filho, aumente o tempo de jogo, de brincadeira, de arte e principalmente faça essa criança ser feliz, porque uma criança feliz aprende mais. Há pesquisa sobre isso, a questão da competência emocional. Quanto a criança que está feliz, que está alegre, é mais fácil de aprender. Então, fica essa dica de olhar essa criança, ver a questão saúde. Esqueci de falar disso. A saúde física da criança. Se ela está com anemia, se ela está doente, um momento doente, ela não vai ter muito interesse mesmo em aprender. Cuide da física, da questão física, da saúde, da alimentação, do sono. Ter um sono tranquilo, aí sim, vamos trabalhar com estímulo para que isso ocorra de forma gradativa e gostosa, ok? E quero agradecer muito, esse Tira Dúvida para mim está sendo uma riqueza para a gente sentir aí o que vocês que me ouvem pensam sobre a alfabetização, o que vocês que me ouvem me trazem como dúvida e dificuldade, porque às vezes nós acompanhamos nosso filho na escola, mas não sabemos como agir em casa, não sabemos como contribuir para isso. Eu agradeço muito esses comentários e vou encerrar lendo aqui um comentário bem gostoso que eu recebi da Bárbara. Ela disse assim: não conhecia seu canal, assisti e vim te parabenizar. Meu filho tem 4 anos e eu tomei a iniciativa de ensinar a ele as vogais, os números, as letras do nome dele. Ele já faz a letra F sozinho porque o nome dele é Fernando. Acho que temos que ensinar em casa. Acho muito importante. Parabéns pelo seu canal. Vamos fazer igual essa mãe. Vamos ensinar em casa também, porque só a escola hoje, às vezes, não dá conta de tudo. Precisamos estimular a criança e ela tem condições de corresponder sempre. Não se esqueçam do que eu falei já anteriormente. Toda criança tem uma porta de aprendizagem. Nós precisamos saber como entrar e fazer o que com ela quando eu entro. Estimular, compreender, ser gentil com o desenvolvimento da criança. Essa é a minha mensagem para hoje, o nosso vídeo. Se você gostou, dá um curtir aí, coloque seu comentário, se inscreva no canal. E também tem agora o podcast de alfabetização Selma Cravo. Siga lá e escute, coloque sua opinião. Obrigada!